Olá, sejam muito bem-vindos ao Neurovila, o podcast do INCT Neurotech R, um espaço de conversas profundas que transformam mentes e constroem futuros. Eu sou Ana Paula Lage, membro do comitê gestor do INCT da Escola de Medicina da UFMG. E hoje vamos falar sobre um tema que mistura tecnologia, ética, futuro da medicina, autonomia humana e cuidado familiar. As interfaces tecnológicas podem melhorar a qualidade de vida de pessoas com demência? Ou a gente corre o risco de transformar cuidado em vigilância? Estamos entrando em uma era em que a tecnologia consegue não apenas medir e identificar sinais cerebrais, mas também interpretá-los e responder a eles, ampliando possibilidades de comunicação, independência e segurança. Mas quando o cérebro, a tecnologia e o cuidado se encontram, é preciso também discutir limites, propósito e impacto emocional. Para essa conversa, eu tenho a honra de trazer 3 convidados. Ao meu lado, Dr. Marco Romano Silva, médico psiquiatra, professor da UFMG e coordenador do INCT Neurotech R. Diulara Ribeiro, jornalista e produtora da Rede Globo Minas, filha de uma mulher com Alzheimer. E Dr. Bernardo Viana, psiquiatra, professor coordenador do Programa de Residência Médica em Psicogeriatria do HC da UFMG. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de começar, eu queria ouvir de vocês. Quem são vocês nesse tema? O que conecta vocês com demência, tecnologia e qualidade de vida? Professor, quem é você? Bem, eu acho que nesse tema aí, a pessoa mais adequada para falar é o professor Bernardo, né? O professor Bernardo é psicogeriatra. Mas eu acho que eu sou o indutor da tecnologia no INCT, né? A minha função aqui é trazer novas tecnologias que a gente possa usar tanto para diagnóstico quanto para intervenções em doença mental, né? E entre as doenças, lógico que as demências estão incluídas aí. Acho que a minha função aqui é tirar esse pessoal da zona de conforto e falar, olha, tem coisa diferente, tem coisa nova, tecnológica que a gente pode usar, não sabemos como ainda, mas vamos experimentar. Acho que eu sou o perturbador aqui do sistema. E você, doutor Bernardo? O professor Marco Aurélio, de fato, ele é o pesquisador translacional, né, da ciência básica até as pesquisas com o ser humano, né, e ele não só fomenta essa interação com a nova tecnologia, como também de novos campos de pesquisa, né. Então, se eu estou aqui hoje, é muito em função do professor, fui aluno dele, e também aluno de grandes professores, como a professora Maria Aparecida, que também coordena aí o trabalho junto com a gente na área de demências. Então, eu trabalho na área de demências, tenho o projeto de estudo CogAging, né, que é um grupo de pesquisas em envelhecimento e cognição, além do programa de extensão em psiquiatria e psicologia de idosos, a gente atende as pessoas idosas com transtornos mentais e seus familiares. E, recentemente, a gente tem testado mais essas tecnologias, né? Tanto em função de estimular as pessoas através do que a gente viu, por exemplo, na Covid, do uso das tecnologias para essa interação social, como também através das pesquisas. O professor Marco, inclusive, liderou uma pesquisa da qual fiz parte de neuroestimulação de pessoas com doença de Alzheimer, né, através da estimulação magnética transcraniana. Então, agradecer mais uma vez o convite, agradecer ao professor Marco e também a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada. E você, Diulara? Como você se conecta nesse tema hoje nosso? Então, eu acho que eu me tornei uma curiosa e uma pesquisadora ávida sobre tudo aquilo que traz para a gente alguma coisa de novo em relação ao Alzheimer, né? Que traga esperança ou que traga qualidade de vida para o paciente e principalmente para quem está no entorno, né? Dos cuidadores familiares. Então, eu usei o meu lado jornalista para poder ir atrás de informação. Então, eu estou no centro aí disso tudo como consumidora de informação e como alguém que anseia muito, né, por qualquer tipo de novidade que traga, então, esse bem-estar e um pouco mais de esperança, né, para a gente que é cuidador.
Professor, você falou sobre novas tecnologias, né, de instigar as pessoas a entenderem e testarem essas novas tecnologias. De que exatamente a gente está falando? O que são essas novas tecnologias? Eu acho que esse espectro ele é extremamente amplo, né? Que hoje, se a gente pegar a doença de Alzheimer, hoje as demências ou doenças mentais de um modo geral, a gente vai desde, né, o estudo utilizando tecnologias novas para entender a fisiopatologia da doença, como é que ela começa, como é que ela progride, né? Até lá a outra ponta, que é o tratamento em si, né? E nesse meio aí a gente vai ter de tudo, né? Assim, são tecnologias assistivas, por exemplo, que vão melhorar o cuidado em casa, né? Até o acompanhamento dos pacientes, né? Eu também tenho pessoas com Alzheimer na família, e assim, um dos problemas, né, é monitorar esse indivíduo, né, ao longo do dia, por exemplo, que às vezes é um grande desafio, né, para o cuidador. Então, tem várias tecnologias que estão aparecendo nesse sentido, de ser menos invasivas, né, do dia a dia da família, ou da relação cuidador, pessoa né, com a doença, até agora as novas tecnologias diagnósticas, por exemplo, né, incluindo aí tecnologias de imagem, tecnologias para fazer detecção de marcadores no sangue, para a gente ter certeza do diagnóstico, que isso era um grande problema até alguns anos atrás, né? A gente estava tratando as pessoas com doença de Alzheimer, na verdade era outro tipo de demência, um outro tipo de doença cerebral. Então o espectro é bastante amplo quando a gente fala de tecnologias em Alzheimer, né? Até chegar ao ponto de, por exemplo, você ter intervenções diretas no cérebro, né? Que tem algumas pessoas estão estudando aí maneiras de estimular regiões cerebrais para que você tenha uma melhora de função, né? Uma delas é a estimulação magnética transcraniana, tem agora a estimulação por ultrassom, e até implantes, né? Tem sido pensados aí. Então a gama é bastante ampla. A maior parte delas, eu vou dizer que ela ainda está no campo da pesquisa, né? Mas como a gente teve agora, nos últimos tempos, uma aceleração por causa da própria inteligência artificial, né, eu acho que isso acelerou demais várias linhas de pesquisa e novos tratamentos aparecendo, eu acho que isso vai estar no nosso hall de utilização bastante rápido aí. Então, mas não tem como dizer, né, qual delas vai ser mais importante, em qual ponto, mas tem várias coisas no pipeline, né? Estão sendo aceleradas aí, que a gente espera que vai melhorar a qualidade de vida e também o tratamento, né? Eu acho que a gente está em busca mesmo de um tratamento, a gente está uma coisa que estabilize ou pelo menos retarde, né, a evolução da doença aí. Tem alguma pesquisa que já é possível conseguir resgatar alguma perda cerebral, não, cognitiva, por ainda exemplo? não, ainda existem, agora eu acho que o tratamento mais recente, o Bernardo vai poder falar melhor que eu disso aí, né, que são esses medicamentos antiplaca, né? Aparentemente você consegue um ganho, ele não é grande, mas ele é promissor em termos de que é um caminho, né? Acho que o caminho está aberto aí para virem outros medicamentos. Quer falar um pouco sobre isso, Bernardo? Sim, então esse é a área que está ainda na fase de conhecimento, já em possibilidade de tratamento, mas ainda a fase 4, que seria a farmacovigilância e como que vai ser esses resultados a longo prazo, são esses novos medicamentos ou terapia anti-beta-amiloide, né? Explica pra gente essa palavra que você falou aí, delta-amiloide. O que é isso? Traz para a realidade aqui, pra gente, pessoas comuns, conseguimos entender. É verdade. Então, o que acontece? A doença de Alzheimer tem dois marcadores neuropatológicos principais. Desde lá de 1908, quando Alois Alzheimer descreveu o primeiro caso de August Dieter, ele já descreveu, então, essas proteínas no cérebro formando placas fora do neurônio, que a gente chama de extracelular, e os fragmentos ou proteínas que compõem essa placa são de proteínas chamadas beta-amiloides. Outra proteína encontrada é dentro do neurônio, que é um marcador da morte neuronal. É chamada de proteína tau, ou tau fosforilada, que é essa que tem uma característica de se agregar. Elas fazem parte do citoesqueleto, do esqueleto do neurônio. À medida que as placas ocorrem na parte extracelular, fora dos neurônios, existe todo um processo inflamatório que levaria, ao menos em parte, essa é a principal teoria atual, a teoria amiloidogênica, ou seja, o primeiro passo é ter essas placas, e essas placas levam à inflamação e processos de disrupção
da célula, e com isso o neurônio acaba morrendo. As terapias atuais, chamadas modificadoras de doença, ou potencialmente modificadoras, são aquelas direcionadas a tentar tratar a causa. Se a gente postula que a causa é a agregação de proteínas amiloides, então um medicamento que vá aumentar a limpeza ou diminuir a agregação seria uma estratégia de modificação da doença. Até então tínhamos medicamentos que eram mais voltados aos sintomas. Então os inibidores de colinesterase, eles tentavam tratar a deficiência da neurotransmissão, que nos neurônios mais precocemente atingidos, na doença de Alzheimer, são os neurônios colinérgicos. Mas agora, com esses novos medicamentos, e o donanemab é o medicamento aprovado, tem essa esperança de uma limpeza dessas placas, ou seja, ele cria um processo inflamatório através desses anticorpos monoclonais e o nosso próprio sistema vai limpar essas placas. Entretanto, os estudos têm demonstrado resultados promissores, mas também não tão promissores. Eles limpam, mas, por outro lado, eles acabam que eles reduzem a massa encefálica global e a redução na progressão da doença ela ainda tem sido tímida. Ainda que estatisticamente significativa em estudos, ela ainda não é clinicamente relevante. Então, é com o tempo que a gente vai ter nas amostras populacionais, que a gente chama de farmacovigilância, fase 4, dos efeitos colaterais, se realmente isso vai ter impacto socioeconômico, é que a gente vai ter realmente informações sobre essas novas terapias. Então, a gente ainda não consegue saber o benefício concreto no dia a dia da pessoa com Alzheimer e do cuidador, é isso? De certa forma, os estudos já demonstraram essa diferença estatística, que vai falar que, inclusive, nessa progressão existe uma redução na progressão. Só que a gente ainda não sabe se isso é clinicamente relevante no longo prazo, se o recurso financeiro investido nesse tratamento também, ele traz esse retorno. Então, isso tudo vai ser com o longo prazo desses medicamentos agora sendo disponibilizados para a população para além da pesquisa, né? Mas outro dado revelador e muito importante é que, agradecer mais uma vez a liderança do professor Marco Aurélio, é que tem as ferramentas de detectar essas proteínas, tanto no líquor ou no cérebro através de neuroimagem, mas também no sangue. Então, hoje já se tem esses equipamentos e o CTMM é um dos institutos brasileiros que já tem esse instrumento de avaliar essas proteínas de forma mais precoce, ou seja, será que pessoas com queixas de memória na terceira idade, ou mesmo na meia-idade, será que ele está desenvolvendo já as fases iniciais dessa doença? Então, a gente já consegue agora identificar, através de amostras de sangue, essa proteína beta-amiloide. Isso é revolucionário porque traz a possibilidade também da gente entender não só a fisiopatologia nos estados mais iniciais, como se um sono bem dormido, se alterações alimentares de estilo de vida vão ter impacto para prevenir essa doença ou modificar o seu curso. Então, a tecnologia, fazendo um gancho com o que foi dito, né, ela trará também essa possibilidade da gente entender quais intervenções não farmacológicas e farmacológicas de forma mais precoce podem melhorar a qualidade de vida, a funcionalidade dessas pessoas e assim como diminuir o impacto em suas famílias e na sociedade. Muito interessante, eu já quero fazer esse exame, eu tenho Alzheimer por todos os lados, para poder tentar reverter, se for possível, alguma reversão. Professor, essas tecnologias que estão se desenhando, até focado em autonomia mesmo, elas podem gerar um monitoramento excessivo para o paciente? Como que a gente consegue fazer esse equilíbrio entre proteção e liberdade? Acho que essa é a grande discussão das neurotecnologias, né? Assim, isso tem sido discutido, a Unesco tem discutido isso demais, para vocês terem ideia da dimensão, né? A Unesco, até a OCDE, né, que é a Organização do Comércio Internacional, estabeleceu algumas diretrizes para o uso de tecnologias, né? E recentemente agora tem saído várias publicações demonstrando a capacidade que a gente
está atingindo de ressonância magnética, por exemplo, e com eletroencefalograma, de decodificar os pensamentos de uma pessoa. Então a gente começa a pensar isso atingindo escalas maiores e com tecnologias, né, que são de detecção de sinais muito mais abrangentes do que isso, da gente invadir a privacidade das pessoas com ferramentas neurotecnológicas. Então, como tudo, né, na medicina, eu acho que a gente tem que ter aquele balanço. Até onde a gente vai com tecnologias que podem ajudar demais, né? Eu acho que o caso mais interessante aí dessas tecnologias é no caso, por exemplo, de pessoas que perderam funções tipo fala, né? Ou então, né, a deambulação, e você recuperar isso, né? De uma maneira muito eficaz, mas ao mesmo tempo invadindo a privacidade, quer dizer, aquele mesmo chip que está instalado ali, né, te ajudando a recuperar a fala, ele está captando sinais, né? E ele está decodificando. E, de novo, né, eu volto lá na IA, né, como a Dilara falou, há 5 anos atrás, né, Dilara, a gente não via falar de inteligência artificial. Hoje está todo mundo com a sua no celular, né? Então disseminou tanto, e ela está tão poderosa e está ganhando mais habilidade, né, que hoje a gente consegue decodificar esses sinais já com uma certa facilidade. Você imagina daqui a 5 anos, quando a gente tiver aí, né, um crescimento mais exponencial ainda. Então, voltando, essas tecnologias são importantes, são extremamente importantes, elas podem ser bastante benéficas, né, mas a gente tem que ter o cuidado de até onde a gente vai com essas tecnologias para os pacientes, né? É a questão de, assim, olha, o risco existe, né, do mau uso, né? Tem algumas séries de ficção científica, agora não são ficção científica mais, né, das pessoas assim, começaram a receber mensagens no celular, né? Você está falando de alguma coisa, de repente aparece uma coisa no seu celular. Você imagina aquilo sendo detectado direto do seu cérebro, né? E aí você está recebendo informação direto no seu cérebro. É um negócio extremamente complexo do ponto de vista ético, né? E isso é uma discussão grande. Então, assim, tem uma área, tem uma sociedade da qual a gente faz parte, que é a Sociedade Internacional de Ética e de Neuroética, né? E na última reunião que teve em Munique, eu participei, e uma das grandes discussões é essa, né? Assim, as tecnologias assistivas, elas estão vindo com bastante força, mas elas têm que ser acompanhadas. Não pode deixar correr solto, né? Isso não significa que a gente vai travar o desenvolvimento, não. Mas é tentar prever onde ele vai chegar, pelo menos no futuro mais próximo, né? E ver também o resultado dos benefícios para cada paciente, né? Por exemplo, igual você falou sobre a fala. Recuperar a fala, nossa, é uma mudança de isso é uma vida impressionante. Exatamente. Né? Então, talvez valha a pena eu ter ali o meu cérebro um pouco invadido para poder recuperar a minha comunicação, né? No caso dos pacientes, por exemplo, né, com Alzheimer, algumas tecnologias já estão aparecendo, né? Assim, inclusive usando inteligência artificial, que a pessoa pode, por exemplo, ela fazer gravações dela mesma, né? Se lembrando de algumas coisas, depois ouvir aquilo. De maneira que a própria IA ofereça, né, uma memória assim, externa. Né? Porque o grande problema do paciente com Alzheimer é recuperar a memória. Mas se tem um lugar onde ele possa ir, por exemplo, se for no seu celular, e recuperar aquela memória momentaneamente para ele tomar alguma decisão ou fazer alguma coisa que ele estava planejando, já seria um ganho, né? Então, eu acho que muitas tem um monte de startup, né, trabalhando com esse tipo de coisa. Essas tecnologias assistivas para dores, né, dos pacientes com demência, que eu acho que vão evoluir demais nos próximos anos. E elas não vão tratar a doença, elas não vão melhorar o sintoma, mas elas vão auxiliar aonde os pacientes têm muita dificuldade e as famílias também. Né? A outra é a questão de monitoramento, né, dos pacientes aí. Hoje tem essas coisinhas da Apple, né, que você pode botar na carteira, na chave dos pacientes, e você consegue achar ele em qualquer lugar, né? Criança também, né? Com criança o pessoal tem feito muito isso. Cachorro, a minha cachorrinha tem um. E aí você consegue monitorar, sem ter muita invasão, né? Assim, olha, onde é que tá, né? Porque às vezes tem um grau de independência, né? Que a pessoa quer ir no banco, ela quer ir no supermercado, mas às vezes vai e se confunde. Como é que eu volto para casa? Né? Então, sim, eu acho que essas coisas ajudam muito nisso aí.
e elas vão melhorar demais. Mas sempre com esse sentido. Neurotecnologia, a gente tem que tentar prever, né, até onde ela vai e como que ela está sendo usada, né, para evitar abusos, né, como a gente já viu no passado. A gente falou aqui, então, que a gente precisa equilibrar até onde essa tecnologia vira uma invasão dentro da identidade, dentro da segurança Da dessa privacidade, família e né? privacidade, e o quanto ela de fato ajuda, né? Dilara, como familiar, como cuidadora, qual que é esse limite, assim, entre querer proteger ela, dar segurança a ela e dar autonomia? Como que você vê isso dentro da sua prática familiar? Os desafios, eles mudam muito, né, ao longo da jornada. Então, eu estou numa fase em que minha mãe é completamente dependente, né? Ela já não consegue, por exemplo, nem formular frases, ela não me reconhece, para caminhar ela precisa de ajuda. Mas no começo da doença, no início dos sintomas, eu tinha uma preocupação muito grande e me irritava muito quando eu percebia, primeiro, as pessoas infantilizando, né? Porque tende a comparar o idoso com Alzheimer ou com algum outro tipo de demência com criança, né? E aí o idoso vira aquela figura infantilizada. Então isso sempre me incomodou muito, né? Em nenhum momento ela deixou de ser minha mãe. Assim, eu sei que ela precisa de mim, eu sei que ela precisa de mim para tomar banho, para se alimentar, mas existe uma relação ali de respeito. Então, eu sempre me preocupei com isso e o que eu pude fazer para poder manter, inclusive, essa dignidade, porque o indivíduo perde um pouco da dignidade, né, quando ele sofre de algum tipo de demência, não apenas Alzheimer. Então, por exemplo, até na hora de se vestir, no começo, quando ela ainda tomava banho sozinha, mas já não conseguia, não tinha habilidade para se vestir, ao invés de eu entrar no meio e falar, não, deixa aqui então, terminando o banho, entre e visto a senhora. Eu criava mecanismos para que ela pudesse se vestir. Quando ela começou a ter dificuldade para segurar o copo, e aí ela virava tudo nela, o que eu fiz? Copo com tampinha, porque isso dificulta até acidente, né? Para que ela não se queimasse com uma bebida mais quente. E foram coisas nesse sentido. Doutor Bernardo, como que essas tecnologias que estão surgindo e até essas tecnologias que a gente não entende como tecnologia de fato, porque quando a gente fala tecnologia, a gente pensa em IA, a gente pensa em computador, mas, por exemplo, a bolinha na calcinha ali é uma tecnologia assistiva, né? Como que a gente pode trazer essas tecnologias para auxiliar os profissionais de saúde e cuidadores para a gente personalizar esse cuidado, para a gente ver, olha, ela está precisando de mais ajuda aqui, mais ajuda aqui. Como que você vê isso, Bernardo? Bom, então, primeiro, parabéns, né, Diolara? Eu acho que a sua visão humana e não paternalista ou de infantilizar a pessoa idosa, ela é fundamental, né, ajudando ela a manter o máximo de autonomia possível. E a gente vê muito os familiares e os cuidadores realizando tarefas pela pessoa, mesmo ela conseguindo fazer sob supervisão. Então, na área da reabilitação das demências, vamos dizer assim, as duas profissões mais importantes acabam sendo a área da neuropsicologia, que ela é multidisciplinar ou interdisciplinar, assim como a terapia ocupacional. A enfermagem também faz um papel muito importante, mas particularmente nas fases moderadas e avançadas. Então, essa orientação aos familiares, essa individualização do cuidado, ela é muito importante para ver o que a pessoa dá conta. Não é porque eu tenho um diagnóstico de doença de Alzheimer que eu não consigo fazer nada. Na verdade, a gente tem que avaliar o que a pessoa não consegue fazer. E dependendo da demência, pode ser que ela consiga dirigir enquanto ela não consegue, por exemplo, realizar uma outra tarefa do dia a dia que seja financeira, né? Então, não é um tudo ou nada, tem que ser avaliado de acordo com a capacidade individual. Essas tecnologias, desde as tecnologias, vamos dizer assim, de comunicação assistiva, de substituição da linguagem falada por uso, por exemplo, de placas, né? Isso muitas vezes já foi tentado, mas acaba sendo utilizado mesmo uma orientação à família, de tentar fazer comunicação com frases curtas, tentar ser mais objetivo na comunicação, à medida que a doença vai progredindo. Por outro lado, as tecnologias mais atuais, vamos dizer assim, inclusão digital, a gente vê que a pessoa idosa já tem muitas vezes um descompasso, dependendo da coorte, né? Os idosos mais idosos, aqueles acima de 80 anos, muitas vezes eles não tiveram tantos contatos digitais. Então, o uso dessa AirTag ou até mesmo o celular
muitas vezes pode ser um equipamento que eles possam ter alguma dificuldade. Outros, mesmo com 80, eles podem estar muito versados em WhatsApp, grupos familiares, né? Mas o que é importante aqui no uso das tecnologias é o consentimento. Então, não adianta a gente colocar uma AirTag na pessoa com doença e descobrir que ela está indo para um local que a gente não gostaria que ela fosse. E ela sempre foi, né? E aí, com o que a gente vai falar? Agora que a gente descobriu? Não, na verdade ela sempre foi, né? Então, aqui um ponto onde a gente vê muitas vezes nessa transição da fase pré-demência, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve para demência. A pessoa tem os seus esquecimentos, está prejudicando, por exemplo, a atividade profissional, mas ela ainda tem uma certa independência. Ela consegue, ela não perdeu a independência para as atividades instrumentais da vida diária. Então, muitas vezes ela tem esse esquecimento, tem essa queixa, e aí a gente está querendo monitorar. Ou colocar uma câmera dentro de casa. E aí, e se essa pessoa convidar uma pessoa que a gente não sabia que ele sempre convida? Né? A gente tem que também ser capaz de respeitar. Claro que a gente tem que promover a autonomia com segurança. Tem horas que são várias pessoas ou pessoas que a colocam em risco. E a gente, como família e com responsabilidade legal, pode e deve intervir, né? Então, primeiro colocar na inclusão digital, como ainda é uma dificuldade no Brasil, né? O outro ponto, como a Dilara falou, é essa baixa percentual de diagnóstico na nossa população. Então, a gente vai discutir aqui ainda sobre tecnologias mais como a leitura de mentes pelo EEG, só que a gente ainda está com uma taxa de não diagnóstico de 80%, né? Então, a gente ainda está sem discutir a doença, sem entender essas doenças. Como a Dilara colocou, o papel da comunidade e o professor Macorelli aqui com a comunicação da ciência é muito importante. Tem desde o uso de alarme de porta, alarme de saída de leito. Então, dependendo de cada estágio que a pessoa está na demência, se é uma demência avançada, você teria tecnologias que poderiam ajudar no monitoramento do sono, avaliação, por exemplo, né, do padrão de sono que a pessoa tem, através até mesmo de smartwatches, para as tecnologias que têm se desenvolvido para a tecnologia assistiva, como o professor Marco Aurélio falou, né, de comunicação. Mas aí vem uma outra pergunta. Será que os algoritmos vão refletir de fato o que aquela pessoa naquele momento gostaria de falar ou fazer? Será que isso de fato socialmente vai ser utilizado em processos legais? E ainda teria uma outra pergunta. Será que eu, que agora estou com demência, ainda consigo tomar decisões e que são diferentes da época que eu não tinha demência, mas ainda são genuinamente capazes? No inglês, a gente chamaria isso de to change your mind when your mind has changed. Ou seja, eu ainda poderia ter a possibilidade de mudar de ideia, ainda que as minhas ideias não sejam mais completamente iguais às anteriores. Essas ainda são questões muito debatidas em países de alta renda, países com alto IDH, na tentativa de continuar essa autonomia da pessoa. Definir de fato quando existe esse limite entre segurança e autonomia não é fácil, é individualizado. E, sem dúvida, pela história da Dilara, ela tentou ao máximo ir levando, né, para a autonomia da mãe dela, quando chegou uma hora onde a segurança teve que se impor. Né? A gente está falando aqui o tempo inteiro de uma questão ética, né? A gente tem que equilibrar aí até que ponto a gente consegue que essa pessoa seja ela mesmo que com algumas falhas de memória e incapacidades, mas, por outro lado, a gente dá segurança para essa pessoa e para essa família. E aí, quando a gente traz essas tecnologias todas para uma população um pouco maior, a gente, por exemplo, falar sobre SUS aqui no Brasil, como professor, a gente consegue dialogar essas tecnologias com políticas públicas no SUS, por exemplo? Como que a gente consegue trazer isso que pode ser invasivo, que pode ser, às vezes, não interpretado da forma como deveria, para uma população em massa? Bem, primeiro acho que, como a Dilara falou bem no início, né, Dilara? As coisas têm que chegar no SUS, tem que chegar para a população geral.
Eu acho que, assim, por mais caro que ela seja, se a gente for fazer a contabilização global, né, qualquer intervenção que atenue ou melhore o transcorrer da doença, ela já vai ser bem paga, assim, porque lá na frente a gente sabe que os custos eles vão aumentando, eles vão escalonando assim, né, exponencialmente, à medida que a doença progride. Então, qualquer ganho que a gente tenha ou qualquer atraso que a gente consiga promover, né, eles vão gerar uma economia em termos de saúde pública lá na frente, né? Mas o SUS, ele tem suas deficiências, mas ele tem uma coisa que é muito importante, é a capacidade de compra que o SUS tem. Então, qualquer coisa que ganhe escala dentro do SUS, ela vai ter um preço muito reduzido, porque vocês sabem que o SUS é o maior comprador do mundo de medicamento hoje, né? Uau. E isso é uma força gigantesca de negociação. Então, qualquer tecnologia que a gente consiga inserir no SUS, a tendência é que ela vá cair de preço, pela escala que ela ganha, né? E nós, como estamos numa universidade pública, né, é o nosso papel de desenvolver coisas que hoje elas podem aparecer muito caras e distantes da aplicação direta. Mas pode ter certeza que o que a gente está pensando é sempre que isso vai ter que ser incluído no SUS. Mesmo porque os nossos financiamentos de pesquisa, eles são, a maior parte deles, do Ministério da Saúde, né? Então isso tem que voltar para essa população. Vai ser amanhã? Provavelmente não. Mas daqui a 5 anos, daqui a 10, elas têm que ser incorporadas. E a gente tem sempre isso em mente, né? De que tem uma incorporação no SUS e, como o SUS tem essa rede gigantesca, uma vez ela incorporada, né? E ganhando escala, a gente consegue levar isso para os rincões do país inteiro, né? Mas sempre pensando que as tecnologias elas têm que ser simplificadas de uma maneira geral para que atinja até o ribeirinho lá no Amazonas, né? Onde só a ambulância chega, né? Não é nem a ambulância, é a ambulância mesmo que vai chegar lá nas pessoas. Então, essa relação da gente com o SUS, da tecnologia com o SUS e o Ministério da Saúde, principalmente através do DECIT, né, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério, eles têm procurado muito isso, investir em tecnologias que possam ser incorporadas, né, no SUS de uma maneira rápida, né, e que possa ser disseminada pelo país. Mas tendo sempre isso em mente, que o SUS é um grande comprador. Então, se você compra muito, você tem o preço cai com essa escala, né? Mas mesmo assim, então, a pesquisa que está relacionada a essas tecnologias, a gente precisa, além de simplificar as possibilidades dessa tecnologia, porque às vezes ela vai entregar, por exemplo, 10 questões. Não vamos fazer uma só para a gente conseguir aumentar a capilaridade? E, além disso, a gente aumentar o poder das evidências científicas para que chegue no SUS. É isso? E que é outra coisa que o SUS também pode fornecer para a gente, né? São as coortes enormes, onde a gente possa experimentar essas tecnologias da maneira muito rápida, né? Em populações bastante grandes. Claro. Estamos chegando ao final aqui do nosso podcast, do nosso episódio de hoje. É uma conversa extremamente necessária, né? A gente vê o Alzheimer aumentando cada vez mais, as demências aumentando cada vez mais e a população envelhecendo, né? A gente entendeu hoje que as tecnologias podem representar inclusão, comunicação, esperança e segurança, mas a gente precisa ter cuidado para que a gente enfrente essas questões de tecnologia delicadas com ética e limite. No cuidado em demência, ainda mais do que a tecnologia, a gente precisa pensar em personalização e humanidade. Para a gente terminar esse episódio, eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma fala para os cuidadores, para os familiares de pessoas com demência. Bom, a minha mensagem seria de que tanto o SUS quanto as universidades públicas estão se preparando, né, para esse tsunami de pessoas com demência, de diversas formas, né, a Política Nacional para Pessoas com Demência e também o próprio Ministério da Saúde, no ano passado, lançou, né, o processo ou protocolo de rastreio das demências na atenção primária como forma de fomentar realmente o diagnóstico e aumentar essa taxa de diagnóstico de pessoas com demência, que ainda está muito baixa, né? Pensar que 20% só das pessoas com demência são identificadas ainda é muito baixo. Ainda assim, muitos países de alta renda estão em taxas de 50%, nas melhores hipóteses, por volta de 70%.
incorporar essas tecnologias de biomarcadores fluidos, como, por exemplo, no sangue, ela trará a possibilidade de a gente fazer diagnósticos cada vez mais precoces, ou, melhor ainda, entender esses mecanismos associados a esse desenvolvimento desses quadros. Ainda assim, a gente ainda está longe disso e a gente deve pensar que o diagnóstico de demência, ele traz diversas situações de alerta para a gente intervir junto à família. Então, mais do que um medicamento, aquele medicamento salvador que vai resolver, a gente tem que entender toda essa discussão desse projeto terapêutico a longo prazo, colocar a pessoa, quanto mais precoce no diagnóstico, nesse projeto, para ela possa ter a tomada de decisão, ela possa se programar. Agora, todos nós aqui que estamos aqui e já tivemos pessoas com demência nas nossas vidas, a gente sabe o que é esse processo. E quando chegar a nossa vez, provavelmente a gente vai ter uma visão diferente, cada um aqui, e que vai poder individualizar esse cuidado. Também socialmente pensar, uma vez que ocorre esse quadro de demência, qual é o momento da curatela? Qual é o momento que eu preciso de um cuidador? Qual é o momento que eu preciso de uma diretiva avançada de cuidados? Então, tudo isso ainda a gente precisa discutir do ponto de vista dos processos no SUS. Esse é o papel também da universidade, formando não só cientistas, mas também os médicos, psicólogos e os profissionais da área. Mas, para finalizar a minha fala, é de que essas pessoas não estão sozinhas, né? No SUS há diversas estratégias da atenção primária e atenção secundária, tanto a psiquiatria, geriatria, neurologia e também, né, os médicos de família e comunidade, eles têm que ser cada vez mais capacitados, junto com as demais equipes, a cuidar das pessoas com demência e seus familiares. Obrigada, Bernardo. E você, professor? O que você deixa para as famílias? Eu acho que o que eu vou enfatizar é um dos princípios da pesquisa e inovação responsável que norteia o INCT Neurotech, né? Que é a gente ter interação com todos os parceiros envolvidos no processo. E nesse processo é extremamente importante que as pessoas que estão passando pelo processo da doença, né, interagirem com a gente. Então, o que eu vou fazer é um convite, na verdade, para que as pessoas, né, que, como a Dilara, que estão vivenciando a doença, não só a doença de Alzheimer, mas outras doenças mentais, né, e de interagirem mais com a gente. E a gente tem buscado isso, né? Às vezes é difícil de fazer a interlocução, é difícil das pessoas entenderem o que a gente está falando, a gente está tentando, né, mudar um pouco essa forma, justamente para que a gente consiga sentar numa sala igual essa, mesmo que seja virtual, e ouvir, entender quais são os problemas, né? Para a gente também não ficar procurando solução que ninguém quer, né? Isso pode acontecer. Então é super importante que todos os parceiros envolvidos, né, tenham contato, a gente consiga ouvir qual que é a demanda, né, dos pacientes e dos cuidadores, no caso da demência, para que a gente possa buscar soluções que são soluções necessárias, né? E não alguma coisa assim, muito bacana, mas que não vai resolver muito problema e que ninguém queira, né? Então, na verdade, eu vou deixar um convite, né? Assim, através da Dilara aqui, de que essas pessoas nos procurem, porque a gente está procurando também, né? Para ouvir mais, ouvir e ter, inclusive, participação nas decisões, né? Nas decisões de pesquisa, para que lado que as coisas vão ter que ir, né? Isso é super importante, é um dos princípios da pesquisa e inovação responsável e do Neurotech. Então, a gente precisa, para avançar nas pesquisas, a gente precisa dos sujeitos de pesquisa. E é isso que o professor está pedindo. Então, venham até a gente, façam parte para que a gente possa devolver isso como melhora na qualidade de vida das nossas famílias e, futuramente, pode ser até a gente mesmo, né? Chegamos ao final de mais um episódio do Neurovila, o podcast do Neurotech R, um espaço para transformar temas profundos em conversas acessíveis e compartilháveis. Se você gostou desse episódio, siga o Neurovila na sua plataforma preferida. Envie esse episódio para alguém que possa se beneficiar e compartilhe suas perguntas com a gente. Até a próxima!